dia, irmãos e irmãs, graça e paz. Estamos mais uma vez na escola dominical para a gente estudar a palavra de Deus. Mês de agosto, considerado na igreja presbiteriana o mês de missões, na verdade o mês que a gente lembra de missões, e comentamos e damos um pouco mais de ênfase nessa obra maravilhosa, que é de levar a palavra de Deus, de levar o evangelho às comunidades, às localidades, às pessoas que necessitam de ouvir e crer na palavra do Senhor. Então, no domingo passado nós falamos a respeito de missões, o que é missão e o que essa obra faz na vida das pessoas, como nós podemos utilizar disso, como nós podemos fazer missão de uma forma diferente. E ali nós vimos que precisamos sim, entendemos a necessidade de nós fazermos missões, e tanto missão, que é uma questão mais interna da igreja, quanto missões, que é quando a gente sai para fazer o trabalho na obra do Senhor fora da igreja. O texto básico que nós vamos utilizar hoje é o mesmo, Mateus capítulo 9. Então vamos abrir nossas Bíblias em Mateus capítulo 9, onde estaremos fazendo a leitura do versículo 35 ao versículo 38. Mateus 9, do versículo 35 ao versículo 38. Um texto bastante usado quando nós vamos falar da obra do Senhor. Comentei disso na nossa aula passada. Mateus capítulo 9, do versículo 35 ao versículo 38. Amém? A palavra do Senhor nos diz: E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu a seus discípulos: A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Amém? Vamos orar nesse momento. Senhor, nós lemos a Tua palavra e aqui nós estamos dispostos a meditar, a estudá-la, Senhor Deus, de forma que nos edifique, nos desperte, Senhor Deus, para aquilo que o Senhor tem nos ensinado, para a orientação do Senhor, para realizarmos a Sua obra. Seja conosco, Senhor Deus, nesta manhã, neste dia, e nos abençoe, Senhor Deus, para que possamos aprender aqui e sermos praticantes posteriormente. Oro em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Então, nós lemos na palavra de Deus e vemos aqui na palavra de Deus essa passagem onde Jesus está ali com os seus discípulos, esse relato do livro de Mateus, trazendo para nós o que Jesus fazia, como ele procedia. Mas o fato é que Deus deixou a sua palavra para ensinar o povo, para orientar o povo. Então a palavra de Deus é uma referência. Como bons presbiterianos que somos, nós dizemos que a palavra de Deus é a nossa única regra de fé e de prática. Então a gente acredita e pratica. Então é uma ação levando a outra. Então dessa forma, o método utilizado antigamente para a transmissão da palavra de Deus era o seguinte: a palavra era passada de geração em geração. Como assim, se não tinha, vamos propriamente dito, o livro, a Bíblia, para alguém pegar lá e folhear? Como é que isso era passado? As pessoas acreditavam nos feitos do Senhor, e todos aqueles feitos que aconteciam lá para o seu povo, eles, olha, Deus fez isso. E isso era passado e contado de geração em geração. O pai contava para os filhos contavam para os netos para os bisnetos, e todas as outras gerações vindouras estavam ou saberiam quem era esse Deus, o Deus que cuidou de tudo. Nós vemos na palavra de Deus muitas vezes falando o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, porque traz toda essa hereditariedade, mostrando toda essa genealogia, a palavra de Deus passando de geração em geração, ou seja, o Deus que um cria, o Deus que o pai cria, era o mesmo Deus que o filho cria, que é o mesmo Deus que o neto cria e que o bisneto, e assim toda a família crendo.
Então, era interessante as famílias, porque o que o patriarca acreditava, toda a família acreditava. Hoje nós temos uma dificuldade com isso, né, no nosso dia a dia, né? Porque quando nós falamos de crer na palavra de Deus, às vezes o pai crê em alguma coisa, mas os filhos não. Os filhos às vezes se rebelam, não crê naquilo, não tem mais aquela confiança, não tem mais aquela obediência, e nós temos essas dificuldades hoje no dia a dia. Então, com isso, dentro dessa situação, as famílias contavam de geração as maravilhas de Deus. Posteriormente, os profetas, como eu disse, acontece de famílias, né, das suas gerações vindouras não crerem mais, desviarem, né, estarem ali, né, vivendo um processo de rebeldia. O que acontecia? Aí Deus, né, ungiu profetas para que eles estivessem também passando a palavra de Deus. E muitos deles pregando o evangelho e mostrando: olha, vocês estão errados, o Senhor vai vir para consumir tudo, você está praticando erro. E os profetas ali mostrando. Então, quantos profetas, inclusive, trouxeram previsões, vamos dizer assim, revelações divinas, que estavam contra aquilo que todo mundo acreditava. E ninguém acreditava, por exemplo, que Jerusalém seria destruída, ninguém acreditava que um povo seria destruído. Então as coisas iam acontecendo, às vezes ninguém acreditava que uma forte nação perderia uma guerra para um povo de pessoas. Então tudo isso era falado. Deus usava essas pessoas para falar essas verdades, revelar ao povo todos os seus desígnios, e eles, né, precisavam disso, uma vez que eles não estavam com seus olhos abertos para aquilo que Deus estava fazendo. Ainda assim, era necessário que a palavra chegasse a outras localidades. E que outras localidades eram essas? As localidades mais longínquas. Porque enquanto você está ali naquela região, porque existiam alguns profetas que eles profetizavam ali em Jerusalém, nos arredores de Jerusalém, mas e as outras regiões? Como que ia fazer, como que a palavra ia chegar a essas outras localidades? Então precisaria que pessoas assumissem esse trabalho e que a palavra fosse levada até a essas outras localidades. Jesus particularmente escolheu 12 para que ele ensinasse, capacitasse, e esses 12 fossem saindo, fazendo discípulos e discípulos e discípulos, ensinando todo mundo até os confins da terra. O livro de Atos traz ali essa história desse povo que estava ali imbuído desse trabalho da obra do Senhor. Todos eles, né, instrumentos nas mãos do Senhor para levar esta palavra. Tanto que para eles chegarem até esse patamar de levar a palavra, o que acontece? Precisou vir uma perseguição à igreja. A igreja estava parada. Estava fazendo algo só ali, cada um no seu lugarzinho. Até que quando veio a perseguição à igreja teve que o quê? Todo mundo escapar, fugir. Aí sim, espalhou. Mas tinha que ser desse jeito? Se do jeito de orientação não foi, né? Vai pregar a palavra, Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Vai. Não foi? Então agora nós vamos botar alguém para correr atrás de vocês, aí você tem que ir de todo jeito, né? Se não vai por bem, vai por mal, vai forçado, vai correndo. Então isso que aconteceu para a pregação do Evangelho. E a Bíblia nos mostra, né, o quanto é necessário essa pregação, quando nós voltamos para esse texto aqui, olhando como Jesus fazia, ou o que Jesus fazia para levar a palavra. É claro, né, ele era o Messias, aquele que foi trazido ao mundo para mostrar essas verdades, o Filho de Deus. Então, logicamente, ele mesmo ali era, vamos dizer assim, o próprio Evangelho, ele era as boas novas, estava ali, né, Jesus diante de todos, andando, pregando, curando, ou seja, operando ali os milagres. E onde Jesus estava, era certeza de que ia ter comida e milagre. Talvez por isso hoje, muitas vezes, as atividades da igreja, né? O povo busca a igreja por quê? Porque na igreja vai ter comida e vai ter milagre, né? Então, eu vou para a igreja porque tem comida e tem milagre. Tem muitas pessoas que buscam, né? Querem as bênçãos de Deus, mas não buscam o Deus da bênção. Então, nós temos essa diferença. Então, de todo jeito, a palavra precisa chegar até mesmo para essas pessoas que vão com esses interesses que são fora dos propósitos do Senhor. Para quê?
para que elas se alimentem espiritualmente daquilo que a palavra pode nos trazer. Então nós, enquanto igreja, nós somos agências do reino. Alguém, por favor, abra em Efésios capítulo 3, versículo 10. Efésios 3, 10. Se encontrar, pode ler. Para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Então, olha só, pela igreja, ou seja, qual é o instrumento, qual é o veículo que vai ser utilizado? A igreja. Para quê? Fazer com que as demais localidades conheçam a multiforme sabedoria. As várias formas. Não é só uma, são várias, múltiplas. Então, engano nosso em engessar Deus que faz só isso. Nosso Deus não é só um Deus que dá comida e faz milagre. Nosso Deus é muito maior do que isso. E essa multiforme sabedoria de Deus, ela precisa chegar até as pessoas. Por quem? Pela igreja. Quem é a igreja? Nós. A igreja somos nós. Então, quando nós paramos para ter essa consciência de que a igreja somos nós e através de nós é que as pessoas vão conhecer Deus, a responsabilidade ela não pesa só a gente chegar aqui e falar, mas a terceira igreja. Você é a igreja. Você é a igreja. Então você não vai ficar esperando a terceira igreja, no caso a nossa aqui. As pessoas que são membros de igreja não vão ficar esperando, porque a nossa igreja não faz. Porque a nossa igreja não... Você é a igreja. Então se você é a igreja, alguma coisa tem que fazer. É claro que aqui nós estamos na reunião dos santos. E nessa reunião dos santos nós podemos, porque juntando vários membros da igreja, formando esse corpo de Cristo, é claro que é muito maior, a força ainda é muito maior para a gente sair e fazer algo neste mundo. Então nós vemos isso. E quando nós vamos falar do que? Nós vamos falar de Jesus. Jesus é o maior exemplo de missionário que nós temos notícia. Nós não temos outro exemplo de missionário. Jesus era o Messias, o nosso Salvador, então ele tinha que, de uma forma ou de outra, mostrar isso ao povo. Que ele era. Quem ele era. Nós tivemos, um tempo atrás, um estudo dos Eu Sou, então ele era realmente, ele é, porque vive. Então, observando todas as indagações, todas as respostas relacionadas a missões, para a gente ter alguma referência de como nós vamos fazer missões, de que jeito nós vamos fazer missões, porque às vezes a gente fica, Fred, eu estou entendendo tudo isso, eu sei que a gente tem que trabalhar isso, eu sei que a gente tem que levar a palavra, eu sei que a gente tem que fazer alguma coisa, mas como que nós vamos fazer isso? Qual que é o método? Hoje nós estamos muito ligados a isso, e muitas vezes as pessoas querem receitas prontas. Receitas prontas. Aí vamos pegar um livro, esse método aqui foi aplicado lá em tal lugar, que fez missão desse jeito, aí converteu o bairro inteiro, a igreja que tinha não sei quantos membros, triplicou o número de membros e tal. Esse método aqui é joia, é top, é o top dos top, é o supra-sumo dos métodos de missões. Beleza. Aí a gente tenta aplicar aqui na igreja e não dá certo. Por que lá deu e aqui não deu? Qual que é o problema disso tudo? Por que não dá certo? Por que lá deu certo e aqui não deu certo? Nós temos que fazer o quê? Conhecer realmente onde é que nós estamos. E para a gente ter um modelo, esse modelo criado por homens, nós temos que ter uma referência. E a referência do modelo é Jesus. A referência do método é Jesus. A referência de prática na sua vida é Jesus. Tudo é
Jesus. Porque nós temos Jesus como aquele que todas as coisas convergem nele. O Velho Testamento fala de Jesus. O Novo Testamento ele está presente e conta também das coisas, confirmando as promessas do Velho Testamento. Tudo é Jesus. Então, quando nós formos olhar, nós temos que pensar, tá? Jesus é minha referência. Tem um livro, não me engano o nome do título dele, é Em Seu Lugar, o que faria Jesus? Acho que é isso. Obrigado. Em seus passos. Em seus passos, exatamente. Em seus passos, obrigado, Natal. Em seus passos, o que faria Jesus? Que serve como pergunta, embora talvez vocês não tenham lido o livro, mas traz para a gente uma reflexão muito profunda quando nós vamos pensar na nossa própria vida. Se Jesus estivesse ali no seu lugar, o que ele faria? Nós sabemos que nós temos um Deus amoroso, nós sabemos que nós temos um Deus misericordioso, mas também nós temos um Deus que não aceita injustiça, nós temos um Deus também que não abaixa a cabeça para as coisas que são erradas. Então nós vamos observar que a referência nossa é Jesus. Então por que Jesus não seria também a nossa referência de missões? Por que Jesus não seria a nossa referência no melhor método para fazermos missões? E nós vemos isso aqui em Mateus capítulo 9, do versículo 35 até o versículo 38. Mais propriamente dito, versículos 35 e 36, ou seja, 2 versículos que nos traz a riqueza do método. Versículos que nos trazem a riqueza, os ensinamentos de como nós vamos fazer. E descreve aqui uma pequena porção da palavra de Deus, como era a vida missionária de Jesus. Como era a vida missionária de Jesus. Então, missão não era algo que Jesus fazia esporadicamente. Missão era a vida de Jesus, o tempo todo. E muitas vezes nós pensamos, nossa, mas é tão difícil fazer missão, como nós falamos na aula passada. A missão a gente faz o tempo todo. A missão a gente faz o tempo todo. Desde que a gente esteja utilizando o veículo que é a igreja, seja nós, para expor a palavra de Deus àqueles que necessitam. Comentamos aqui das missões que são feitas fora do Brasil. Citamos das pessoas que são queridas para nós, como o pastor Jorge e a Jarci, como o pastor Disseu e a Tisa, né? Pessoas do nosso presbitério que estão fazendo missões fora. E temos muitos outros missionários que são conhecidos de nós, né? Volta e meia, a Ana Paula traz aqui alguns para a gente estar orando, né? Pessoas que já são, né, conhecidos, para poder a gente interceder pelas obras que são colocadas ali, as quais eles estão passando e necessitam do nosso auxílio. Comentamos que nosso auxílio pode ser em oração, mas muitos também precisam do nosso auxílio financeiro, do nosso auxílio de trabalho, para que eles realizem a obra. Então tudo isso a gente sabe que é importante. Mas nós vemos o quê? Que aqui em Mateus capítulo 9, versículos 35 e 36, algumas coisas não podem passar despercebidas aos nossos olhos quando nós vamos falar de missões. Não podem. Primeiro, Jesus percorria. Então, o que acontece aqui? Nós vemos que Jesus percorrer todas as cidades e povoados, Jesus percorrer era algo que era habitual, era algo da sua vida. Então, ou seja, Jesus vivia fazendo isso. Você vai olhar as histórias, quando você olha para a Bíblia, você não vê Jesus parado. Quando ele está parado, ele está fazendo alguma coisa. Jesus está o quê? Sempre percorrendo. A gente vai olhar, vai lendo, não, Jesus está numa cidade, está em outra, está num povoado, está num povo, está numa casa, está na outra casa, está numa família, está na sinagoga. Você vê um Jesus ativo. Você não vê um Jesus passivo, esperando. Você vê um Jesus indo. Então, quando a gente vai pensar em missões, nós temos que pensar em ir. Não em esperar. Então, Jesus percorria.
Então, esta ação de Jesus, e quando nós olhamos as histórias bíblicas de Jesus, por onde ele andava, por onde ele passava, os trechos que ele caminhava, nós vimos que isso era algo habitual, era direto, fazia parte da vida de Jesus percorrer. Eu pensando, gostava de viajar demais, e o tanto que é bom a gente sair, viajar, conhecer outras localidades. Eu digo para vocês que eu aprendi muito quando eu estava acompanhando a Federação de UPHs, né, uma vez que fui eleito por um cargo na Federação de UPH, e nesse cargo eu não podia ficar parado, né? Eu tinha que sair junto com a Federação, visitando as igrejas que tinham UPH, visitando as igrejas que não tinham UPH, né, União Presbiteriana de Homens. Então, para quê? As que não tinham, para a gente tentar ali articular alguma coisa para que eles criassem, né, a UPH. E outros que tinham, para a gente dar ali aquele apoio, para a gente estar ali junto. Então, viajando pelas igrejas presbiterianas, tanto que eu aprendi, porque lá você vai, você conhece uma igreja diferente, você vê o que lá tem de diferente na obra do Senhor, o que tem de igual, aprende com o que estão fazendo, até mesmo com os próprios erros. A gente aprende, traz o que é de melhor para a nossa igreja e a gente vai vivenciando isso. Então, a gente aprende muito. Então, não é só a gente levar uma palavra, não é só a gente edificar, a gente edifica e também é edificado. E eu lembro que algumas pessoas da igreja falaram, mas vocês viajam demais, vocês saem muito, né? Vocês quase não estão na igreja, né? Tem determinadas épocas assim que a gente passava quase que o mês inteiro sem ir na igreja local, porque estava visitando outras igrejas. Aí uma vez eu falei assim, olha, você não sabe tanto que a gente aprende com isso. Participar de congressos, participar de encontros, quando a gente encontra outras igrejas e tudo mais. Estou dizendo isso porque quando a gente olha um Jesus ativo e percorrendo, um Jesus que sai, que vai até uma outra localidade, por mais que aquela localidade ali não o conhecia, mas aí quando passa a conhecer, ele conhecendo os usos e costumes daquela localidade, ele começa a entender, e vocês vão observar até mesmo nas próprias parábolas, no próprio jeito que Jesus falava com as pessoas, ele já falava sabendo o contexto daquele lugar, porque ele já conhecia aquilo. Ele já se dirigia às pessoas com o conhecimento, com a sabedoria do que aquela pessoa fazia e aplicava a palavra dele em cima do contexto de vivência daquela pessoa. Aí eu digo para nós, enquanto igreja, como que, por exemplo, nós estamos aqui instalados no bairro do Setoriores, como nós vamos levar a palavra de Deus ao bairro do Setoriores se nós não conhecemos o conceito, o jeito, a maneira que é a rotina do bairro do Setoriores? Nós precisamos percorrer, nós precisamos andar, nós precisamos saber como é que é. Entender isso. Onde é que nós vamos saber onde é que precisa alguém com uma necessidade de cesta básica? Onde é que a gente precisa, onde é que a gente vai entender alguém que está passando fome? Alguém que precisa de um auxílio espiritual, de oração? Onde tem gente com problema de alcoolismo? A gente tem que percorrer, a gente tem que andar. Jesus fazia isso e conhecia. Jesus sabia. Nós temos na nossa igreja, nossa irmã Carmelina, ela, na época que estava trabalhando como assistente social, eu lembro que nós aqui da igreja, muitas vezes recorríamos a ela, porque ela tinha que andar. O trabalho dela era andar e passar nas casas. E ele falou, Carmelina, e onde é que ele está precisando? Em tal lugar. Eu lembro que quando nós tínhamos um grupo que montava a cesta básica aqui, e esse grupo da cesta básica, todo mês doava uma cesta básica para uma família. Quem é que nos orientava, a família que necessitava da cesta básica do bairro? A Carmelina, nossa irmã Carmelina. Então, por quê? Porque ela percorria, tinha mais facilidade, era um instrumento de Deus no nosso meio para essa obra. Então nós vemos essa diferença, né, nesse contexto. E isso faz com que a gente entenda que percorrer, andar, caminhar, deve ser um hábito nosso, porque a gente está em contato com as outras pessoas. A gente passa de carro, né? Não vê, né? Passa muito rápido. E Jesus percorria o quê? Todas as cidades. Todas as cidades.
Então, o que acontece? Tá? Aqui é a palavra de Deus. Percorria Jesus todas as cidades e povoados. Todas as cidades e povoados. Então Jesus estava ali, andando em tudo. Então ele não fazia o serviço pela metade, ele ia em todos os lugares. Tem que ir em todo lugar? Tem que ir em todo lugar. Tem que ir em todo lugar. Eu lembro uma vez a gente no presbitério discutindo lá a respeito, né, da obra dentro do presbitério. Olha, nós temos que conhecer cada igreja. Se o executivo do presbitério não visitar as igrejas, o executivo do presbitério não vai conhecer. Então precisa ir, precisa visitar. Não vai ficar só no que falou, só no relatório de papel, o que está escrito ali, numa estatística. Precisa conhecer, precisa visitar, precisa ir até lá para conhecer, para conversar de perto, não só com o conselho daquela igreja, mas conversar com os irmãos da igreja, conversar com as pessoas que ali convivem. Ver, sentir. E Jesus fazia isso em todos os lugares, em todas as cidades, povoados ou aldeias. Aí a gente vai observar o seguinte: por que fala cidades e povoados? Porque a gente sabe como é a constituição da cidade, mais urbanizada, né? Normalmente maior do ponto de vista de extensão, melhor do ponto de vista de moradias. E quando a gente vai para um povoado, olhando aqui povoados, aldeias, nos tempos bíblicos aqui, nós estamos falando de pessoas pobres, que não tinham condições de morar na cidade, ou que estavam em lugares mais afastados, às vezes privados de alguns recursos que a cidade tinha como privilégio. E Jesus estava lá, também nesses povoados. Então não estava só no meio dos ricos, também estava no meio dos pobres, fazendo a obra, levando a palavra de Deus. Lembrando que tudo isso era um hábito. Então o trabalho do Senhor, ele não era feito com discriminação. Ele atendia todo mundo. Ele chegava a todo mundo. Não tinha distinção de pessoas. São detalhes que a gente precisa olhar aqui e ver como Jesus fazia. Estava fácil para ele? Ou não? Fazer esse trabalho. Estava fácil ou não? Difícil. Difícil. Além dessas missões, eu sempre Jesus também era muito da área da inclusão, né? E as pessoas que os poucos, paralíticos, cegos, aleijados, ou seja, cuidar muito bem dessa área, porque a passagem dele são não precisa de médico, né? Quem vai procurar não são os doentes, os necessitados, né? Porque não que eu desprezava o rico, mas geralmente a pessoa que tinha condições financeiras, ele estava ali mais tranquilo, né? Como se diz ali, passivo, tranquilo, não tinha necessidade. Então quem que tinha necessidade? As pessoas que estavam ali às margens, né? A miséria, a doença, parte física, do corpo, né? Que tinha necessidade, não tinha condições de trabalhar, passava dificuldades. Né? E as pessoas são muito egoístas, como hoje, né? Porque quem vai ver também, aprendeu muito a gente, pessoas, né? E alguns achavam que era errado, principalmente os religiosos da época, né? Alguns eram violentados, mas debatiam com Exatamente. Eu lembro, na época da minha infância, as pessoas que tinham deficiência mental, a gente chamava de doido. Ah, é doido. Então a gente olhava na rua, alguém com deficiência mental vinha, o jeito característico de andar, de olhar, a gente saía correndo, é doido, é doido, é doido. Saía, falava, chamava de doido. Hoje é o quê? Os Hoje, doidos de antigamente é o que hoje? hoje são os mais certos que tem. Os doidos são os autistas. Né? Então hoje nós vemos esses doidos que somos inteligentes, nós temos passamos a entender, né, que muitos desses doidos eles têm as suas também potencialidades. Muitos aqui que são chamados de doidos, bastava alguém para entender
mas por conta do comportamento, às vezes era barrado na beira da cama, era deixado no fundo da casa. E como nós vimos ali, quantos, como o presbítero Rodrigo disse, né? Quantos Jesus curou? Quantos foram levados até Jesus pelas pessoas que tinham fé que ele seria capaz de curar? E quantos desses Jesus, antes de curar, salvou? E depois curou. Então, eu acho que é esse o bíblico mais parece. Não da cura física, da espiritual. É espiritual. Porque, assim, no geral, não digo todos, mas a grande maioria de pessoas que estão em um conforto financeiro, elas não procuram Jesus. A maioria, como você começou falando, vai pela dor. Exatamente. Nós olhamos isso. Então, Jesus com esse ministério inclusivo, né, de juntar ali todo mundo, nós vemos o quanto ele fez a diferença em todos os lugares que foi. Assim como nós também podemos fazer. Não porque nós somos presunçosos, pretensiosos, altivos, não é por isso, mas sim porque nós estamos indo como instrumentos nas mãos de Deus. A gente também pode fazer essa diferença. Por isso que eu acho que para Jesus não foi difícil. Eu acho porque ele veio sabendo que ele veio para obedecer o Pai, coisa que Adão não deu conta lá no Jardim do Éden. Então ele sabia o porquê que ele estava vindo, o que ele tinha que fazer, ele tinha que morrer, porque só o sangue dele ia pagar a nossa dívida com Deus, ia remover a culpa do nosso pecado, e só o sangue dele a gente poderia se achegar a Deus. Então eu acho que como ele veio com esse objetivo, por mais, ele sentiu as fraquezas do ser humano, porque ele se tornou homem, né? Mas como ele veio com esse objetivo, ele veio por amor ao Pai, para obedecer ao Pai, por mais difícil, não foi fácil, mas eu também acho que não foi difícil, tirando a parte da cruz, né? Sim. Mas nessa missão de começar o ministério, de ver a necessidade das pessoas, de ouvir as pessoas, de curar as pessoas, mesmo ter que estar junto com pecadores e vendo a falta de fé, tudo, mas por amor ao Pai, por vir para obedecer ao Pai, eu acho que ele estava focado por amor, ele, sabe, quando você está focado, você sabe que Deus quer você fazendo alguma coisa, é diferente, você pode vir a dificuldade que for, você vai embora e você não olha para trás. Quando você está focado, você entendeu que por mais que difícil for, no local que você estiver, com as pessoas que você for trabalhar são muito difíceis, mas você entende que o Pai te colocou ali para um objetivo, então você está ali pelo Pai, você sabe que o Pai está com você, então o Pai estava com Jesus, né? Então eu acho que não foi fácil, mas também acho que difícil assim também não foi. Difícil no nosso olhar, né, de dificuldade, né? Não com o nosso olhar de dificuldade, né, que nós seres humanos fracos somos. Então eu acho que essa parte, tirando a parte da cruz, que ele pede, foi um momento ali que ele, se for de mim, passe, se caso, mas seja feita a tua vontade. Então eu acho que não foi fácil, mas também ele estava ali entregue a Deus, ali, tudo que ele estava fazendo. E essa é a diferença quando nós vamos fazer missões. Olhando... A vida com propósito. Isso, exatamente. A vida de propósito. Então, quando a gente tem uma vida de propósito, a gente não vê essa dificuldade. O que nós podemos olhar aqui? Quando nós vamos para o versículo 37, ele dirigiu o discípulo: olha, a seara na verdade é grande, mas os trabalhadores são poucos. Então o que acontece? Ele disse: olha, é muito trabalho e tem pouca gente para fazer. Nos nossos olhos isso é uma dificuldade. O que Deus falou? Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Por quê? Para ele tinha que fazer, ele sabia qual era o propósito, até onde ele ia. E ele sabia que depois de um certo tempo, depois de um certo momento, o que aconteceria? Depois de um certo momento, os discípulos teriam que assumir. Então,
Então, o que nós vemos nisso? Quando os discípulos foram subir, igual nós, se a gente fosse entrar nessa, não, mas está difícil. Eu mando mais gente, porque senão está difícil. Aí nós olhamos isso. É onde ele pede, né, chega e pede para que tenha mais seguidores para essa obra. Aí eu pergunto para vocês. Beleza, Fred, então eu entendi isso. Eu entendi missões. Eu entendi como Jesus fez missões, como ele foi. Entendi que ele percorria, ele ia até um determinado lugar. Beleza, tudo isso eu entendi. Então, se eu for fazer missões, Fred, o que eu tenho que fazer? Já que você quer falar de acordo com o que Jesus fez, o que eu tenho que fazer para fazer missões? O que eu tenho que fazer? Vamos lá então. Pegando nessa passagem bíblica, vamos pegar o que Jesus fazia. E percorria todas as cidades e povoados, fazendo o quê? Ensinando. Você vai fazer missão? Então você vai ter que ensinar. Então a primeira coisa que Jesus fazia era ensinar. Ele ia até o lugar, seja ação de ir. Então ele ensinava. Então o ensino é uma das coisas mais importantes para quem segue Jesus. A gente precisa se preparar, a gente precisa estar ali pronto para ensinar. Para ensinar. Então isso é uma necessidade. Obrigado. Então isso é uma necessidade em ensinar. Por quê? No momento em que você ensina, você está mostrando aquilo para aquela pessoa, capacitando aquela pessoa, fazendo com que ela tenha uma formação a respeito daquele assunto. Então você vai ensinar. Se você ensinar a Bíblia, você vai dar uma formação bíblica para a pessoa. Você vai fazer com que aquela pessoa conheça tudo isso. Então, quem é seguidor de Cristo não deve fazer pouco caso com relação ao ensino. Por isso que a gente cobra tanto para participar da escola dominical. Porque é um momento de ensino. Os outros momentos, o momento de oração é ótimo, o momento de culto é ótimo, porque a gente entende que Deus está falando conosco, mas aqui na escola dominical é onde a gente discute, a gente aprende. Às vezes nós temos alguns conselhos, a gente volta atrás. Quantas escolas dominicais, eu, com o tempo de igreja, que diz assim, ainda acho pouco, porque 19, 18 anos, ainda acho pouco do ponto de vista de ensino, mas o que a gente aprendeu em todo esse tempo, e tem muita coisa ainda para aprender. Tem muita coisa ainda para aprender. A gente vai aprendendo dia após dia. Então nós vemos isso. Então, o ensino é essencial. Se você vai falar da palavra de Deus, você vai ter que falar já ensinando a palavra de Deus para as pessoas. Então, é essencial isso. E você vai ensinar o quê? Palavra. Fred, eu não consigo aprender. Todos nós conseguimos aprender. Eunice falou dos autistas. Que nós vemos hoje uma grande leva de diagnósticos relacionados ao autismo, que são pessoas que precisam de uma atenção especial, também dentro das escolas. E muitas pessoas tinham os autistas como doidos, loucos, que não aprendiam, que não tinham condições de aprendizagem, deixavam eles separados, assim como outros alunos com necessidades especiais eram deixados à margem da sala de aula. E hoje nós estamos observando o quê? Que você apenas precisa entender como eles aprendem. E eles aprendem e eles têm uma inteligência muito grande. Então, hoje, quem achava que não tinha nada de inteligência, como ele está dizendo, agora eles já estão com altas habilidades. Então todos nós aprendemos. Depende de a gente entender que jeito que aprende. Tem gente que aprende igual eu estou dizendo aqui. Tem gente que eu falando aqui, beleza, está absorvendo tudo, está aprendendo. Tem gente que além desse momento, tem que ter um outro momento ali, Fred, mas isso aqui, deixa eu anotar. Deixa eu anotar. Minha Bíblia ela é toda riscada. Porque nos momentos de estudo ou nos momentos de culto, eu faço anotações ali, do lado, acontece uma coisa, um conceito, eu acabo fazendo anotação. E quando eu vou preparar um sermão, quando eu vou preparar um estudo, também risco. Vou ticando aqui, vou colocando, porque aquilo serve de referência para mim também.
Então a gente vai trabalhando essas ideias. Se eu não estou muito seguro naquele conceito, eu anoto a lápis. Para depois pesquisar e ver direitinho como é que é aquilo, né? Se é da mesma forma que eu peguei. Porque às vezes a Bíblia diz tudo, traz aqui embaixo algo, e eu penso que eu posso talvez complementar, ou então entender de uma forma que ali eu tenho que pensar bem como é que eu faço. Então, nisso, você vai fazer missão conforme Jesus, você tem que fazer o quê? Além de ensinar, você também tem que pregar o Evangelho do Reino, proclamar as boas novas. Então você vai fazer o quê? Você vai ensinar e você vai falar do Evangelho, pregar as boas novas. Quais as boas novas? Vamos aqui. Prova. Questão de prova. Quais as boas novas que o crente precisa pregar? Quais? Uma só? Jesus salva. Jesus salva. Jesus é o Filho de Deus que veio para morrer pelos pecadores. Jesus é o único que salva. Tem muita coisa para a gente falar, né? Gálatas 1:8, alguém abre, por favor. Quem encontrar pode ler. Gálatas capítulo 1, versículo 8. Gálatas 1:8. Isso. Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue o Evangelho, que vá além do que vos temos pregado, seja nada. Então nós temos que pensar que mesmo que alguém pregue além daquilo que está aqui, além do que foi revelado, ainda que seja um anjo do céu fazendo isso, seja considerado anátema, maldito. Nós vamos pregar as boas novas. Jesus salva. Jesus é o Salvador. E aí nós vamos pregar nessa ideia de que Jesus é o Salvador, o plano da salvação. E por que o plano da salvação? Porque a pessoa precisa entender tudo, como é esse negócio. Que processo foi esse? Ah, beleza, é um cara que vai salvar, na cabeça deles é esse, né? Tem um cara que se achou o Salvador aí. Como já ouvi muitas vezes. Então quem que é esse cara que se achou o Salvador? Não, peraí, vamos lá. O Salvador é Jesus. E nós vamos falar do plano da salvação. Você já ouviu falar do livro Sem Palavras? Eu acho ideal que é o livro Sem Palavras. Eu até quero ver. Porque volta e meia a gente sempre tem, num lugar ou outro, sempre contando essa história, fazendo pulseirinha com as cores e tudo mais. O livro Sem Palavras, mostrando, né, desde quando o mundo era perfeito, quando o pecado entrou, Jesus veio e limpou, e a esperança que temos, tudo isso. Ou seja, apenas trabalhando com cores. E a gente pode, talvez, num outro momento, ter, né, a pulseirinha com as cores, que aí você não tem um livro sem palavras, mas as cores se servem de referência para você contar o plano da salvação. Depois, num outro momento, para a gente não alongar aqui, a gente fala do livro sem palavras. Outra forma de você fazer missões é curando. Jesus ensinou, Jesus pregou o Evangelho e Jesus também curou todas as sortes de doenças e enfermidades. Mas falar, isso aqui é demais, né, Fred? Eu tenho que aprender a ensinar, eu tenho que falar as boas novas, e você ainda quer que a gente vai fazer missão para curar? Para curar. Não duvide do poder de Deus na sua vida. Não duvide. O poder de Deus na cura é algo presente na vida do missionário. E muitas vezes nós
negligenciamos isso de uma forma até, não sei, inconsequente, podemos dizer. Às vezes nós pensamos assim, em cura. A pessoa sofreu um acidente, vou usar um exemplo. A pessoa sofreu um acidente, está lá, com a perna quebrada, fratura exposta, e você chega lá, põe a mão e cura, e a perna restaura, a ferida fecha, e todo mundo... Deus pode fazer isso? Claro. Eu não duvido que isso pode acontecer. Mas quando nós falamos de cura, observando o que Jesus fez, a cura que nós temos que levar às pessoas, primeiramente é a cura espiritual. Como o Tiago disse agora há pouco, às vezes, os mais ricos, né, que se consideram muitas vezes até autossuficientes, como estão acomodados na sua vida boa, alguns, né, não vou colocar todos, mas alguns acomodados na sua vida boa, precisa que nós levemos para eles a cura espiritual. Eles têm um bem financeiro, mas dos que eu já conheci, que não tinha a alma devastada. Exatamente. Devastada. Você pode ver que a maioria das pessoas ricas são infelizes. Tem depressão profunda. Há casos assim, a gente tem alguns contatos que a gente vê assim que a pessoa é vazia. Ela tem que estar se caminhando com vaidade, beleza. Sim. Se aquilo ali não der certo, ela tem uma depressão profunda. Porque assim, aquilo ali que satisfaz. Deus nem fala. Elas têm aquele circuito, né? Todo mundo. Acaba levando isso. E às vezes o ídolo é o próprio corpo, né? A própria pessoa, o próprio dinheiro, né? A sua condição financeira. Então é isso. E agora o próprio status. Então tem muito disso. Se eu posso ensinar para manter isso. Para que Sempre foi assim. Palavra de Deus, 1 Coríntios capítulo 2, versículos 4 e 5 diz: A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Então, nós vemos o seguinte: como que Jesus fazia isso? Fazia a missão? Ensinando, pregando o Evangelho e curando. Então, nessa proclamação das boas novas, nós vemos quanta diferença. Você não sabe o que você vai fazer na missão? Ensine. Fale das boas novas. Cure. Às vezes você cura a pessoa com um gesto. Por exemplo, vizinho é idoso, mora sozinho, está doente, você vai lá e faz uma sopa. Um gesto que você faz já. Um gesto que você faz. É bom lembrar, né, que Tiago, capítulo 5, versículo 17, se eu não me engano. Então nós vemos a orientação para as pessoas que estão doentes, né? A gente ir lá e fazer a oração. E também para ungir com óleo. Muita gente confundia essa unção do óleo como se estivesse atribuindo ao óleo propriedades miraculosas. E não era isso. Esse óleo era um unguento medicinal. Vamos dizer assim, aquele preparado de óleo que tinha lá, de arnica, né? Hoje tem arnica, põe canela, põe açafrão. Era um remédio. Então, aquele remédio que serve para tudo, o remédio da vovó, que serve para tudo. Lá em casa era o Vic. Minha mãe era o Vic para tudo. Tudo que eu passo o Vic. Né? Então, tinha tudo aí. Depois chegou um tempo, né? Quando era externo era Vic, quando era interno era a gota do Zeca. Põe a gota do Zeca. Tá. Era tudo. Problema interno, gota do Zeca. Problema externo, Vic. Era assim que fazia. Então tinha essas coisas. E
quando falava desse óleo, era justamente isso. Passava lá na ferida, passava na enfermidade, onde levava também a cura para a pessoa através disso. Como a Ana Paula disse, às vezes uma sopa que você faz, às vezes um remédio que você leva, medicação para aquela pessoa, uma oração para alguém que está aflito e perturbado. Tudo isso. Então, isso faz a diferença. Por isso, nós não devemos negligenciar, nós, enquanto agências do reino, fazer missão. Necessitamos fazer missão. E Jesus nos ensina como nós podemos fazer esta missão. Então, Cristo vivia nesse lugar. Ele fala, não é difícil, concluindo, a gente encerrar, não é difícil para a gente sair da nossa casa e ir a algum lugar. Não é difícil a gente ir na casa do vizinho. Não é difícil a gente ir para a sala ao lado do departamento onde nós trabalhamos. Não é difícil a gente sair daqui e encontrar alguém no supermercado, encontrar alguém numa farmácia, encontrar alguém no hospital. Não é difícil fazermos isso, desde que nós estabeleçamos as prioridades. Não é difícil você falar de Deus para quem está do seu lado, numa feira que seja, num caixa de uma determinada loja, numa fila de restaurante. Nós temos várias oportunidades de pregar o Evangelho, de fazer missões. Não é difícil sair de um lugar, e nós vemos, sabe por que eu digo que não é difícil? Porque existem pessoas sedentas pelo Evangelho. É incrível isso. Existem pessoas sedentas pelo Evangelho. E muitas vezes nós buscamos métodos que vão chamar muita atenção, que vão exigir muito investimento financeiro, e vão fazer com que você crie talvez uma grande estrutura para realizar aquilo. E nós vemos até mesmo pela exposição dos nossos missionários conhecidos que vêm até a nossa cidade para trazer aqui a exposição da obra. Eles abrem um ponto de pregação, eles visitam o bairro, eles auxiliam nas obras sociais, seja em hospitais, sejam em escolas, e fazem missão ali, trabalhando com idosos, trabalhando com mais novos, eles fazem missão ali. Então a gente precisa olhar com muito carinho para aquilo que a Bíblia nos ensina e realmente fazer a missão. Não devemos ficar escolhendo lugares também demais. Está preparado para os não. Tem que estar preparado para os não. Exatamente. Bolsonaro, os Gideões, que o que aconteceu. Aí a gente tem um trabalho particular, cada um tem os seus testamentos distribuídos, pessoal. Né? Aí fui dar para frente, se fosse assim, eu já fui evangélico. Esse comprando cara no primeiro. Então, se eu criei coragem para fazer isso, já ficaram. Mas a gente sabe que Jesus também passou por isso. Ele foi delegado em muitos lugares. Isso. E a gente vê isso, né? Às vezes é um não, mas esse não talvez é uma porta que se abre para você entrar. Você já foi, por que não é mais? E ali, na correria do nosso dia a dia, às vezes, e do trabalho dele, né? Interferir, né? Mas você pode talvez voltar lá. Dizer, olha, me incomodou aquilo que você falou, por quê? O que aconteceu? E você ser um instrumento de Deus na vida dele, fazendo ali. Né? Então, lógico, Deus vai te capacitar para saber o exato momento para fazer isso. Mas a gente tem que aproveitar dessas oportunidades. Tem que aproveitar. E surgem constantemente. Basta você estar com pessoas que a gente sabe que a obra está aí para ser feita. Jesus nos deu exemplo. E o que falta para a gente agora é colocar em prática. Amém? Amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós agradecemos por essa manhã de estudo na sua palavra, por aquilo que o Senhor tem revelado a nós. Esteja, Senhor Deus, cada vez mais fazendo com que missões queimem em nosso peito
que a gente realmente vá e busque, Senhor Deus, levar a Tua palavra às demais localidades, Senhor Deus, aqueles que necessitam, estão carentes do Senhor. Obrigado por tudo, Senhor Deus, nos mostre aquilo que o Senhor quer fazer, através de nós, Senhor Deus, enquanto agência do Teu reino. Nos use como instrumento, Senhor Deus, que toda a honra, toda a glória seja dada a Ti. Assim eu oro, agradecido por tudo que tem feito por nós, em nome do Teu Filho Jesus. Amém.